Oi, pessoal! Hoje o nosso papo é sobre um tema super importante para a cafeicultura. Aquela batalha constante, sabe, que acontece lá no cafezal contra inimigos que muitas vezes a gente nem vê, mas que estão ali ameaçando cada grão. Vamos juntos desvendar as melhores estratégias para proteger essa que é uma das maiores riquezas do agronegócio brasileiro. E a pergunta que não quer calar é essa aí. O que de fato ameaça o café? Da sementinha até a xícara, o caminho é bem longo e cheio de percalços. Por isso, identificar quem é o inimigo é sempre o primeiro passo para a gente conseguir vencer. Então, vamos lá. A produção de café, a gente sabe, é um pilar da nossa economia e tem um impacto social gigantesco. Só que essa produção vive sob um ataque constante. E o que está em jogo é muito, mas muito alto. Não só para os produtores, mas para toda a cadeia do café. Basicamente, as ameaças se dividem em três grandes grupos. Primeiro, as pragas, como insetos e ácaros. Depois, as doenças, que são causadas por fungos, bactérias, vírus e, claro, as insistentes plantas daninhas. O resultado de qualquer um desses problemas é sempre o mesmo e bem doloroso. A produtividade cai, a qualidade do grão vai lá para baixo e, no final das contas, o que vem é prejuízo financeiro. E agora, a gente chega num conceito que é chave para tudo isso: o nível de dano econômico. Pensa nele como se fosse um alarme, um sinal de alerta. A meta não é zerar completamente as pragas, isso seria impossível. A questão é saber o momento exato em que a presença delas começa a custar dinheiro de verdade. É a partir daí que agir se torna uma necessidade econômica. Tá. Então, como é que a gente enfrenta esse desafio de um jeito inteligente? Bom, a resposta mais moderna para isso é a tal da estratégia integrada, que a gente conhece como manejo integrado de pragas e doenças, ou simplesmente MIP e MID. E não é nenhuma fórmula mágica, viu? É mais uma filosofia de manejo. E o ponto central é este aqui. O objetivo não é sair erradicando tudo a qualquer custo. É achar o equilíbrio perfeito. É ter um cafezal que seja saudável, produtivo, mas que ao mesmo tempo respeite o meio ambiente e, claro, se mantenha viável economicamente. É a combinação de inteligência com sustentabilidade. Esse processo do MIP pode ser resumido em 3 passos bem lógicos. Primeiro passo: identificar o problema direito. O que está atacando a lavoura? Segundo, monitorar sem parar. Qual é a intensidade desse ataque? E terceiro, aplicar uma combinação de métodos de controle. É uma abordagem metódica, pensada, e não só sair reagindo ao problema. E por falar em métodos de controle, vamos dar uma olhada agora no arsenal de ferramentas que estão disponíveis. Cada uma delas tem sua função e, mais importante, o momento certo de ser usada. A nossa primeira linha de defesa é o que a gente chama de controle cultural. São basicamente as boas práticas agrícolas. Coisas como fazer uma colheita bem feita para não deixar fruto para trás, sabe? Garantir o espaçamento certo entre as plantas, fazer as podas. Na prática, criar um ambiente que não seja tão favorável para o aparecimento dos problemas. Logo em seguida, a gente tem o poder da genética a nosso favor. O controle genético nada mais é do que usar variedades de café que já são, por natureza, resistentes a certas doenças. O exemplo mais clássico de todos é o do cafeiro resistente à ferrugem, que é uma das doenças que mais causa estrago. Agora há uma abordagem que é simplesmente fascinante: o controle biológico. Aqui, a gente usa a própria natureza para combater os problemas. Isso significa introduzir ou proteger os inimigos naturais das pragas, como fungos que fazem bem, insetos predadores e outros micro-organismos. É a natureza jogando no nosso time. E, por último, temos o controle químico, que é o uso dos defensivos agrícolas. Essa é, sem dúvida, uma ferramenta muito poderosa, mas que precisa ser encarada como o último recurso dentro de um plano integrado. A gente só usa quando as outras estratégias não deram conta de manter o problema abaixo daquele nível de dano econômico que a gente falou. E aqui, gente, chegamos num ponto que não tem conversa. O uso de químicos exige responsabilidade máxima. É fundamental usar os equipamentos de proteção individual, os EPIs, seguir a receita de um agrônomo, respeitar o período de carência antes da colheita e, claro, tomar todo o cuidado do mundo para não contaminar o meio ambiente. Ok, agora que a gente já conhece as ferramentas, vamos ver como elas funcionam na prática contra alguns dos inimigos mais comuns do cafezal. Afinal, conhecer bem o oponente é o segredo para escolher a melhor defesa. Olha só alguns exemplos. A broca do café, que ataca direto o grão, o controle dela passa por uma boa colheita e pelo controle biológico. Já o bicho mineiro ataca as folhas, então o segredo é monitorar e preservar seus inimigos naturais. A cigarra e as cochonilhas já atacam as raízes e a seiva. Aí o manejo pode ir desde um cuidado com o solo até um controle químico bem pontual.
E a lista é grande, viu? Tem nematóide, ácaro, lagarta, cada um deles pedindo uma estratégia específica dentro do manejo integrado. E as plantas daninhas? É muito interessante como elas têm duas faces. Por um lado, claro, elas competem por água, por nutrientes e ainda podem servir de esconderijo para pragas. Mas, por outro lado, se a gente manejar direitinho usando como cobertura vegetal, elas ajudam a proteger o solo da erosão e do sol forte. A questão não é eliminar, mas sim saber manejar. Vamos então para a nossa reta final, para a gente fechar bem essa ideia de que a cafeicultura moderna precisa ser uma produção consciente, profissional e, acima de tudo, segura. Segura para as pessoas e para o planeta. Segurança não é uma opção, é uma obrigação. Esse checklist aqui é o básico do básico para qualquer profissional. Usar sempre os EPIs certos, guardar os produtos químicos do jeito correto e seguro, seguir as recomendações técnicas à risca e, algo muito importante, descartar as embalagens vazias da maneira certa. O que fica bem claro, no fim das contas, é que a melhor abordagem para proteger um cafezal não é necessariamente a mais forte, mas sim a mais inteligente. Ela é sempre planejada, constantemente monitorada e com foco total na sustentabilidade a longo prazo. E para a gente encerrar, fica essa reflexão. Produzir café não é apenas plantar e colher, é entender o equilíbrio da natureza e agir com conhecimento técnico. É exatamente essa combinação de respeito pelo ecossistema com a aplicação da ciência que define o que é a excelência na cafeicultura de hoje.